Todos a ignoravam por ser filha de uma faxineira, até ela ensinar 7 idiomas ao filho cadeirante do bilionário. A luz do entardecer dançava pelos corredores vazios da mansão Fontes. No terceiro andar, um menino de olhos tristes observava o mundo através de uma janela enorme. Lucas tinha apenas 5 anos, mas seu olhar carregava um peso que nenhuma criança deveria conhecer. Com um movimento já automático, girou sua cadeira de rodas quando ouviu passos se aproximando. Marta, a enfermeira, entrou no quarto carregando uma bandeja com remédios. "Hora do seu remédio, Lucas", anunciou ela com voz neutra. O menino estendeu a mão sem dizer nada. Conhecia a rotina. 3 comprimidos diferentes, um copo d'água, depois os exercícios para as pernas que não respondiam mais. Tudo sempre igual, dia após dia. Seu pai ligou, Marta comentou enquanto organizava os travesseiros da cama. Disse que talvez chegue a tempo de dar boa noite. Por um instante, o rosto de Lucas se iluminou. Mas o brilho desapareceu tão rapidamente quanto surgiu. Ele já sabia bem o que talvez significava quando vinha de Ricardo Fontes. A mansão onde Lucas vivia era impressionante. 22 quartos, piscina olímpica, cinema privativo e jardins que pareciam não ter fim. Do alto da colina dominava a paisagem da cidade inteira. Qualquer criança sonharia em morar num lugar assim. Qualquer criança, menos Lucas. "Posso ir ao jardim hoje?" perguntou com voz baixa, enquanto Marta o ajudava com os exercícios para as pernas imóveis. "Está esfriando lá fora", respondeu ela, consultando o relógio. "Amanhã, talvez. Agora é hora do banho." Lucas não insistiu. Havia aprendido cedo que insistir raramente mudava as coisas no mundo dos adultos, especialmente no universo de regras e compromissos que girava em torno de seu pai. Ricardo Fontes não era um homem comum. Dono de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, seu rosto aparecia constantemente em revistas e noticiários. O gênio dos negócios, o visionário da era digital. Títulos impressionantes para alguém que, para Lucas, era apenas uma figura distante que aparecia em casa à tarde da noite e saía antes do amanhecer. O jantar foi como sempre. Lucas sozinho na mesa enorme da cozinha, enquanto os empregados se moviam ao redor eficientes e distantes. Ninguém realmente conversava com ele além do necessário. Era como se uma barreira invisível o separasse do resto do mundo. De volta ao quarto, Lucas olhou sem interesse para a parede repleta de brinquedos caros. Robôs, carros de controle remoto, consoles de videogame, presentes que chegavam regularmente, sempre enviados por assistentes de seu pai. Objetos sem alma, comprados por obrigação. "Hora de dormir", anunciou Marta, ajudando-o a subir na cama. Seu pai mandou uma mensagem. "A reunião está demorando mais que o esperado." Ele disse boa noite. Lucas assentiu em silêncio, engolindo a decepção. Marta ajeitou o cobertor, verificou o monitor ao lado da cama e apagou as luzes principais, deixando apenas um abajur suave aceso. "Durma bem", disse ela, fechando a porta. Na penumbra do quarto silencioso, Lucas puxou para perto seu urso de pelúcia, o único presente que ainda guardava de sua mãe. Era velho e desgastado, mas dormia com ele todas as noites, abraçando-o como se pudesse recuperar um pouco do calor que havia perdido 2 anos atrás, no mesmo acidente que levou suas pernas e sua mãe. Um carro chegou lá fora, faróis iluminando brevemente o teto do quarto. Lucas levantou a cabeça, esperançoso. Passos no corredor, vozes baixas. O menino prendeu a respiração. Mas os passos seguiram direto, em direção à outra ala da mansão. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto pequeno enquanto apertava o urso com força. Não era seu pai. Nunca era. A manhã chegou cinzenta, com chuva batendo nas janelas. Marta entrou às 7 em ponto, trazendo o café da manhã numa bandeja especial. "Bom dia. Hoje temos aula com o professor Pires às 9 e fisioterapia ao meio-dia." Lucas beliscou a torrada sem apetite. Sua vida era uma sequência previsível. Aulas particulares de manhã, terapia à tarde, médicos, enfermeiras e o silêncio do quarto gigante.
Seu pai deixou isso para você, Marta acrescentou, colocando uma caixa embrulhada em papel brilhante ao lado da bandeja. Ele teve que pegar um voo para Tóquio. Volta na próxima semana. O menino abriu o pacote sem entusiasmo, revelando o último modelo de tablet do mercado, algo que nem havia sido lançado oficialmente ainda. Junto, havia um cartão com a letra elegante da secretária de seu pai. Para meu garoto. Com amor, pai. Lucas sabia que seu pai nunca tinha escrito aquele cartão. Ricardo Fontes provavelmente nem mesmo tinha escolhido o presente. Era apenas mais uma tarefa delegada a alguém de sua equipe. Compre algo caro para meu filho, né? Durante a aula, Lucas respondeu às perguntas mecanicamente. Era inteligente, todos os professores comentavam isso, mas raramente demonstrava interesse. Aprendia porque era o que esperavam dele, não por curiosidade genuína. Você está distraído hoje, observou o professor Pires. Desculpe, murmurou Lucas, voltando a olhar para o livro. Algo te preocupa? O menino hesitou. Adultos faziam perguntas por educação, não por interesse real, não. Estou bem. A fisioterapia era a parte do dia que Lucas mais detestava, não pelos exercícios em si, mas pelo lembrete constante do que havia perdido. Cada movimento assistido era uma confirmação de sua limitação, da diferença que o separava das outras crianças. Você está mais forte hoje, elogiou o Dr. Tanaka, o fisioterapeuta. Lucas apenas olhou pela janela, para a chuva que caía. De que adiantava ter braços fortes se não podia correr ou ficar de pé sozinho? À tarde, quando a chuva diminuiu, Marta o levou ao jardim. Sentado sob o gazebo elegante, Lucas observava as gotas escorrerem pelas folhas de plantas exóticas, importadas de países que nunca visitaria. Um esquilo corria entre os arbustos, subindo árvores e saltando entre galhos com facilidade. Lucas observou fascinado a liberdade do pequeno animal, algo que ele jamais conheceria novamente. Está ficando úmido aqui. Hora de voltar, anunciou Marta depois de alguns minutos. De volta ao quarto, Lucas pegou um livro da estante. Diferente dos brinquedos, os livros eram seus verdadeiros tesouros. Através deles, podia visitar lugares distantes e viver aventuras, mesmo que apenas em sua imaginação. Quando a noite chegou e as luzes foram apagadas, Lucas olhou para a única foto que tinha com sua mãe, na mesa de cabeceira. Nela, estava de pé, sorrindo, segurando a mão dela. Tinha 3 anos na época, e o mundo parecia cheio de possibilidades. Sinto sua falta, sussurrou para a imagem. O monitor ao lado da cama piscou com uma mensagem. Era seu pai, em uma videochamada rápida de algum hotel em Tóquio. Olá, campeão, disse Ricardo, o rosto cansado, iluminado pela luz artificial. Como foi seu dia? Normal, respondeu Lucas, tentando esconder a alegria de ver o pai, mesmo através de uma tela. Gostou do tablet? Sim, obrigado. Ótimo. Tenho uma reunião em 5 minutos. Conversamos mais quando eu voltar, ok? Seja bonzinho com a Marta. A tela ficou preta antes que Lucas pudesse dizer qualquer outra coisa. Menos de 5 minutos. Era todo o tempo que Ricardo Fontes, o bilionário ocupado, conseguia reservar para seu filho. Lucas abraçou o urso de pelúcia contra o peito. Lá fora, a mansão Fontes brilhava na escuridão, imponente e luxuosa, visível de qualquer ponto da cidade, um símbolo de riqueza e poder. Dentro dela, no quarto mais bonito que uma criança poderia ter, cercado por tudo o que o dinheiro podia comprar, o pequeno Lucas adormecia sozinho, seu coração cheio de um vazio que nenhuma fortuna do mundo poderia preencher. O despertador tocou às 5 da manhã no pequeno apartamento da periferia. Lina abriu os olhos claros, observando o teto descascado. Do outro lado da parede fina, ouviu sua mãe se levantar e começar a se arrumar. Lina, querida, está na hora, chamou Sofia, batendo suavemente na porta. Hoje tenho que chegar mais cedo na casa dos Fontes. A menina levantou-se rapidamente. Aos 6 anos, Lina já tinha uma rotina que muitos adultos considerariam cansativa. Acordar antes do sol, vestir-se sozinha, preparar sua pequena mochila e seguir com a mãe para o trabalho.
Desde que começara as férias escolares, não tinha outro lugar para ficar enquanto Sofia trabalhava como faxineira em casas de família. "Estou pronta, mamãe", anunciou, saindo do quarto com o cabelo loiro preso em uma trança desalinhada que fizera sozinha. Sofia sorriu, ajeitando a trança da filha. "Lembre-se das regras na casa grande, ok?" Lina assentiu. Conhecia as regras de cor. Não tocar em nada, não fazer barulho, não sair de vista da mãe, não incomodar ninguém. Basicamente, ser invisível. O ônibus estava lotado naquela manhã. Lina apertou a mochila gasta contra o peito, onde guardava seus tesouros. Um livro de histórias, um caderno com lápis de cor e o pequeno urso de pelúcia que o avô lhe dera antes de ficar doente. Enquanto Sofia discutia com o motorista sobre o valor da passagem, Lina observava a cidade pela janela. O sol começava a nascer, iluminando primeiro os arranha-céus do centro, depois as casas luxuosas nos bairros ricos e, por último, o bairro cinzento onde morava. "A senhora Fontes vai nos mostrar o trabalho hoje", comentou Sofia, enquanto caminhavam do ponto de ônibus até a entrada do condomínio. "Temos que causar boa impressão." Lina apenas assentiu, segurando firme a mão da mãe. Sabia que não havia uma senhora Fontes. Sofia sempre falava assim, referindo-se à governanta ou administradora de cada casa onde trabalhava. O guarda da entrada mal olhou para elas, limitando-se a verificar o nome de Sofia na lista e indicar com a cabeça o caminho até a mansão no alto da colina. "É enorme!" exclamou Lina, parando por um instante para admirar a construção. "Shh!" Sofia a puxou suavemente. "Vamos logo. Não quero me atrasar no primeiro dia." Marta, a governanta, esperava na entrada de serviço. Seu olhar passou rapidamente por Lina, como se a menina fosse apenas uma sombra acompanhando Sofia. "Bom dia, sou Marta, supervisiono a equipe doméstica. A agência disse que você tem experiência com casas grandes?" "Sim, senhora", Sofia respondeu, endireitando os ombros. "Trabalhei 7 anos na residência dos Torres e 3 na mansão Ferreira." Marta assentiu, satisfeita. Temos regras estritas aqui. O senhor Fontes exige perfeição. E quanto a..." Seu olhar pousou brevemente em Lina. "Sua filha? Ela é muito comportada." Apressou-se Sofia. "Prometo que não causará problemas. Fica sempre comigo." Marta pareceu avaliar a situação. "Tudo bem, mas ela deve permanecer nas áreas de serviço. Nunca nos quartos ou salas principais, a menos que estejam vazios e sendo limpos. Entendido?" Sofia assentiu várias vezes. "Claro, claro. Entendido perfeitamente." Lina baixou os olhos, já acostumada a esse tipo de conversa. Era como se ela não estivesse ali, como se não pudesse ouvir as pessoas falando sobre ela. A primeira parte da manhã passou rapidamente. Lina seguia a mãe de um cômodo para outro, sentando-se quieta em um canto enquanto Sofia limpava. Observava tudo com curiosidade silenciosa. Os quadros caros nas paredes, os tapetes macios, os objetos brilhantes que pareciam saídos de outro mundo. "Essa casa tem 22 quartos", comentou uma das outras faxineiras durante o intervalo na área de serviço. "E só moram 2 pessoas, o bilionário e o filho dele. O menino da cadeira de rodas", acrescentou outra. "Coitadinho, dizem que ficou paralítico num acidente, o mesmo que matou a mãe." Lina levantou os olhos do seu caderno de desenho, subitamente interessada. "Um menino mora aqui?" perguntou, interrompendo a conversa dos adultos. As mulheres olharam para ela como se tivessem esquecido sua presença. "Sim, querida", respondeu a mais velha, após um momento de surpresa. "O filho do Sr. Fontes. Tem mais ou menos sua idade, eu acho." "Posso vê-lo?" Lina perguntou, os olhos azuis brilhando de curiosidade. "Lina", Sofia a repreendeu suavemente. "Não seja intrometida. O menino não é uma atração para você olhar." A menina baixou a cabeça, envergonhada, mas a ideia de que existia outra criança naquela casa enorme não saiu mais de sua mente. Após o almoço, Sofia foi designada para limpar a ala leste.
O menino está tendo aula de matemática agora, lhe explicou Marta. Você pode arrumar o quarto de brinquedos e a biblioteca. Mas seja discreta e não interrompa. Lina seguiu a mãe pelos corredores silenciosos. A ala leste era diferente do resto da casa. Havia cores nas paredes, quadros com desenhos de animais e uma porta decorada com estrelas douradas. Fique aqui neste canto e não se mexa, instruiu Sofia, apontando para uma poltrona no canto da biblioteca enquanto começava a limpar as estantes. Fique quietinha, tem gente estudando ali ao lado. Lina assentiu, sentando-se na poltrona com seu caderno de desenho. A biblioteca era impressionante, com prateleiras que iam do chão ao teto, mas o que realmente capturou sua atenção foi a porta entreaberta que dava para o cômodo vizinho. Através da fresta, podia ver um menino em uma cadeira de rodas, olhando sem muito interesse para um professor que apontava números em um quadro. O menino tinha cabelos castanhos e um rosto pálido, como se raramente saísse ao sol. Parecia triste. Lina o observou por vários minutos, fascinada. Quando o professor virou de costas para escrever algo no quadro, o menino olhou na direção da porta. Por um instante, seus olhos encontraram os de Lina. A menina sorriu timidamente, mas o menino desviou o olhar rapidamente, como se tivesse visto algo que não deveria estar ali. Lina, o que está olhando? Sussurrou Sofia, percebendo a distração da filha. O menino, respondeu ela também em sussurros. Ele parece tão sozinho. Sofia suspirou. Não é da nossa conta, querida. Vamos terminar logo aqui. Mais tarde, quando o professor saiu e Sofia foi chamada para limpar outro cômodo, Lina ficou sozinha na biblioteca. A porta para a sala de estudos agora estava completamente aberta e ela podia ver o menino sentado junto à janela, olhando para o jardim lá fora. Sem pensar muito, Lina levantou-se e caminhou silenciosamente até a porta. Parou na entrada, insegura, segurando seu caderno de desenho. Oi, disse em voz baixa. O menino virou-se, surpreso. Seus olhos, de um castanho profundo, arregalaram-se ao vê-la. Quem é você? Perguntou. A voz um pouco rouca, como se não fosse usada com frequência. Sou a Lina. Minha mãe está limpando sua casa hoje. O menino a observou por um momento, como se tentasse decidir se devia responder ou chamar alguém. Não deveria estar aqui, disse finalmente. Essa é minha sala de estudos. Desculpe. Lina deu um passo para trás, mas não saiu completamente. Você é o Lucas, não é? Ouvi falarem de você. Lucas franziu a testa. O que disseram? Lina hesitou. Que você mora aqui com seu pai e que tem uma cadeira de rodas legal. Não mencionou a parte sobre o acidente ou a mãe dele. Mesmo aos 6 anos, sabia que certas coisas não deviam ser ditas. Não é legal, Lucas respondeu, olhando para a cadeira. É só necessária. Um silêncio desconfortável caiu entre eles. Lina estava prestes a voltar para a biblioteca quando notou o livro aberto no colo de Lucas. Você gosta de histórias de aventura? Perguntou, apontando para o livro. Lucas olhou para o livro como se tivesse esquecido que estava ali. É para a aula de literatura. Tenho que ler um capítulo por dia. Posso ver? Antes que Lucas pudesse responder, Lina já estava ao lado dele, olhando curiosamente para as páginas. Tem muitas palavras difíceis, observou. Você entende todas? Lucas pareceu levemente ofendido. Claro que sim. Já leio livros avançados desde os 4 anos. Uau! Lina estava genuinamente impressionada. Eu só aprendi a ler ano passado. Meu avô estava me ensinando, mas aí ele ficou doente. Algo no rosto de Lucas suavizou. Seu avô te ensinava coisas? Lina assentiu, animada por ter encontrado um ponto de conversa. Muitas coisas. Ele era professor antes de se aposentar. Sabia um montão de histórias e podia falar em várias línguas diferentes. Que línguas? Perguntou Lucas, agora visivelmente interessado. Francês, italiano, um pouco de alemão e espanhol. Ele diz que línguas são como chaves que abrem portas para novos mundos. Lina sorriu, feliz por estar falando do avô. Ele começou a me ensinar também. Lucas estava prestes a fazer outra pergunta,
quando passos se aproximaram pelo corredor. Rapidamente, Lina recuou para a biblioteca. Sr. Lucas, hora da fisioterapia, anunciou Marta, entrando na sala. Ela não notou Lina escondida atrás da porta entreaberta. Vamos, o doutor. Tanaka já está esperando, continuou Marta, ajudando Lucas a ajustar a cadeira de rodas. Antes de sair, Lucas olhou brevemente para a biblioteca, como se procurasse a menina loira. Lina sorriu e acenou discretamente. Para sua surpresa, Lucas quase esboçou um sorriso antes de ser levado pelo corredor. Nos dias seguintes, Lina esperava ansiosamente o momento em que a mãe seria designada para limpar a ala leste. Descobriu rapidamente a rotina de Lucas. Aulas pela manhã, fisioterapia ao meio-dia, tempo livre no quarto ou no jardim à tarde. No terceiro dia, encontrou-o no jardim, sozinho sob o gazebo enquanto Marta conversava com o jardineiro a alguns metros de distância. "Posso sentar com você?" perguntou Lina, aproximando-se cautelosamente. Lucas deu de ombros, o que ela interpretou como um sim. Sentou-se no banco ao lado da cadeira de rodas. "Por que você sempre me segue?" perguntou Lucas depois de alguns momentos de silêncio. Lina pensou um pouco antes de responder. "Porque você parece precisar de uma amiga." "E eu também. Tenho muitos amigos", respondeu Lucas rapidamente, mas sem convicção. "Onde eles estão?" perguntou Lina, olhando ao redor do jardim vazio. Lucas não respondeu. Seus dedos brincavam nervosamente com a borda de seu casaco. "Quer ver meus desenhos?" ofereceu Lina, abrindo seu caderno. "Fiz um de você ontem." Hesitante, Lucas olhou para o caderno. No papel, com traços infantis mas cuidadosos, Lina havia desenhado um menino em uma cadeira de rodas sob árvores coloridas, com um grande sorriso no rosto. "Eu não sorrio assim", comentou Lucas, mas sua voz estava mais suave. "Ainda não", respondeu Lina simplesmente, "mas vai sorrir um dia." Nos dias que se seguiram, Lina continuou se aproximando sempre que possível. Às vezes, Lucas a ignorava, ou pedia que fosse embora. Outras vezes, permitia que ela ficasse por perto, especialmente quando estava no jardim ou na biblioteca. Uma semana depois da primeira conversa, Lina encontrou Lucas na sala de música, olhando desanimado para o piano de cauda que nunca aprendera a tocar. "Quer brincar de algo?" perguntou ela, entrando hesitante na sala. "Chá de quê?" respondeu ele, sem muito entusiasmo. "Poderíamos jogar xadrez", sugeriu Lina, apontando para o tabuleiro sobre uma mesa próxima. "Meu avô me ensinou um pouco." "Você não vai ganhar de mim", advertiu Lucas, mas já estava movendo sua cadeira em direção à mesa. "Não importa quem ganha", respondeu Lina, organizando as peças. "O importante é se divertir, não é?" Lucas a olhou como se ela tivesse dito algo muito estranho. "Mas qual é o propósito se não for para ganhar?" Lina pensou por um momento. "O propósito é não ficar sozinho", respondeu finalmente. "Ninguém gosta de ficar sozinho o tempo todo." Algo na expressão de Lucas mudou. Por um instante, a máscara de indiferença que sempre usava caiu, e Lina pôde ver a solidão em seus olhos. "Branco ou preto?" perguntou ela, mudando de assunto. "Branco", respondeu Lucas, ajustando-se na cadeira. "Eu começo." Enquanto jogavam, Lina notou que Lucas gradualmente relaxava. Explicava movimentos para ela quando percebia que não sabia as regras direito. E até sorriu uma vez, quando ela fez um movimento particularmente esperto. "Você não é tão ruim quanto eu pensei", comentou ele ao final da partida, que obviamente ganhou. Lina sorriu, guardando as peças. "Você é um bom professor. Melhor que meu avô, que sempre me deixava ganhar." "Isso não ajuda ninguém a melhorar", observou Lucas. "Ele dizia que às vezes é mais importante ser gentil do que estar certo", respondeu Lina. "Mas acho que os dois jeitos têm seu valor." De longe, Marta observava a interação com expressão intrigada. Era a primeira vez que via Lucas voluntariamente passando tempo com alguém que não fosse um professor ou médico. Quando Sofia veio buscar Lina no final do dia, Marta a chamou para uma conversa particular. "Sua filha esteve com o jovem Lucas hoje", comentou, o tom neutro.
Sofia empalideceu. Sinto muito. Prometo que não acontecerá novamente. Eu disse a ela para não incomodar ninguém. Na verdade, interrompeu Marta, não estou reclamando. É a primeira vez que vejo o menino interagindo com outra criança. Ele parecia diferente. Sofia olhou surpresa para a governanta. Diferente como? Menos fechado, quase como uma criança normal. Marta ajustou o colar de pérolas que sempre usava. Se sua filha quiser continuar visitando-o ocasionalmente durante seu tempo livre, não vejo problema. Desde que não atrapalhe seus estudos, claro. Naquela noite, deitada em sua pequena cama no apartamento apertado, Lina contou para a mãe sobre Lucas, como ele era inteligente, como sabia jogar xadrez perfeitamente, e como parecia triste mesmo quando não estava chorando. Ele precisa de uma amiga, mamãe, concluiu, abraçando seu urso de pelúcia, mesmo que ele ainda não saiba disso. Sofia acariciou os cabelos loiros da filha. Você tem um coração bom, meu amor, mas lembre-se, somos apenas visitantes naquela casa. Não se apegue demais. Mas Lina já tinha decidido. Lucas seria seu amigo, quisesse ele ou não. Todo mundo merecia ter pelo menos um amigo no mundo. Mesmo os meninos ricos e solitários que viviam em mansões no alto da colina. As semanas passaram e o verão avançava lentamente. Lina continuava acompanhando sua mãe à mansão Fontes quase todos os dias. O que começou como visitas ocasionais a Lucas tornou-se parte da rotina da casa. Marta, surpreendentemente, passou a organizar o cronograma de limpeza de Sofia, de modo que Lina pudesse passar algum tempo com Lucas após suas aulas e sessões de fisioterapia. Naquela tarde de janeiro, o calor era intenso. O sol brilhava forte no céu sem nuvens, fazendo com que até mesmo o sistema de refrigeração da mansão trabalhasse no limite. E podemos ir ao jardim? Perguntou Lina, entrando na biblioteca onde Lucas folheava distraidamente um livro de astronomia. Tem uma sombra boa perto do lago. Lucas levantou os olhos. Nas últimas semanas, sua expressão havia mudado sutilmente. O olhar distante e vazio dava lugar, ocasionalmente, a um brilho discreto de interesse. Tia Marta disse que está quente demais lá fora. Mas tem aquela árvore enorme perto do lago. A temperatura lá é bem mais fresca. Por favor, insistiu Lina com seu melhor sorriso. Lucas hesitou, mas acabou assentindo. Tudo bem, vou pedir permissão. Para surpresa de ambos, Marta concordou facilmente. Apenas fiquem na sombra e levem água, instruiu, ajudando Lucas a ajustar o chapéu que raramente usava. Estarei verificando vocês pela janela da cozinha. O jardim da mansão Fontes era um pequeno paraíso paisagístico. Gramados perfeitamente aparados estendiam-se por hectares, interrompidos por canteiros de flores exóticas e árvores centenárias. No centro, um lago artificial refletia o céu azul, com uma pequena ponte arqueada cruzando sua parte mais estreita. Lina empurrava a cadeira de rodas de Lucas pelo caminho de pedras polidas, conversando animadamente sobre um livro que encontrara na biblioteca. E então o cavaleiro percebeu que o dragão não queria machucá-lo, só estava protegendo seu tesouro. Explicou, gesticulando com a mão livre. Não é incrível como às vezes julgamos errado as pessoas, ou dragões nesse caso. Lucas sorriu levemente. Sorrisos ainda eram raros, mas aconteciam com mais frequência agora. Chegaram à grande árvore perto do lago. Era um ipê antigo, com galhos grossos que se estendiam em todas as direções, criando uma sombra fresca e acolhedora. Lina ajudou a posicionar a cadeira de Lucas em um lugar confortável, antes de se sentar na grama ao lado dele. Por alguns minutos, ficaram em silêncio, observando os pássaros que voavam sobre o lago e os peixes coloridos que ocasionalmente saltavam na água. É bonito aqui, comentou Lina. Você vem sempre? Lucas balançou a cabeça. Não muito. Geralmente fico dentro de casa. Por quê? É tão lindo lá fora. Lucas não respondeu imediatamente. Seus dedos brincavam com a borda da camisa, um hábito que Lina notara quando ele estava nervoso ou pensativo. Sai, você tem outros amigos na escola? Perguntou Lucas de repente,
sua voz quase um sussurro. Lina inclinou a cabeça, surpresa com a pergunta. Alguns têm a Lili que senta comigo no almoço e o Max que mora no mesmo prédio. Por quê? Lucas olhou para o lago, evitando os olhos dela. Só curiosidade. Algo na voz dele fez Lina perceber que não era apenas curiosidade. Gentilmente tocou o braço dele. E você? Tem amigos além de mim? O silêncio que seguiu foi mais longo desta vez. Uma brisa suave balançou os galhos acima deles, criando padrões de luz e sombra no rosto pálido de Lucas. Eu não tenho amigos, disse finalmente, sua voz tão baixa que Lina precisou se inclinar para ouvir. Ninguém gosta de brincar comigo porque sou cadeirante. As palavras saíram como se tivessem sido guardadas por muito tempo, dolorosas ao serem finalmente libertadas. Lina sentiu um aperto no peito, mas permaneceu em silêncio, instintivamente, sabendo que Lucas precisava continuar. Antes do acidente, eu tinha alguns amigos. Íamos à pré-escola juntos. Fazíamos festas de aniversário. Sua voz falhou um pouco. Depois, eles pararam de vir. No começo, as mães deles traziam cartões e presentes. Depois, nem isso. Que acidente? Perguntou Lina suavemente, embora já soubesse um pouco pela conversa das faxineiras. Lucas respirou fundo, como se reunisse coragem. Seus olhos se encheram de lágrimas que ele lutava para conter. Estávamos voltando da casa da minha avó. Minha mãe dirigia. Ele parou, engolindo com dificuldade. Estava chovendo muito. Outro carro derrapou e bateu no nosso. Capotamos várias vezes. Uma lágrima escapou, correndo pela bochecha de Lucas. Ele a enxugou rapidamente. Acordei no hospital 3 dias depois. Meu pai estava lá com uma expressão que nunca tinha visto antes. Ele me contou que mamãe não sobreviveu. A voz de Lucas tremeu e que eu nunca mais andaria. Lina sentiu seus próprios olhos se encherem de lágrimas. Sem pensar 2 vezes, segurou a mão de Lucas entre as suas. Os médicos tentaram de tudo, continuou ele, agora olhando para suas pernas imóveis. Cirurgias, tratamentos especiais. Meu pai trouxe especialistas de outros países, mas a lesão na medula foi muito grave. Eles dizem que é permanente. Sinto muito, murmurou Lina, apertando suavemente a mão dele. Depois disso, tudo mudou. Meu pai começou a trabalhar ainda mais, sempre viajando. As pessoas começaram a me tratar diferente, como se eu fosse feito de vidro, ou pior, como se eu nem estivesse lá. Os poucos amigos que eu tinha pararam de vir. Acho que suas mães não sabiam o que dizer, ou talvez tivessem medo que seus filhos perguntassem coisas desconfortáveis. Lucas olhou diretamente para Lina pela primeira vez desde que começara a falar. Às vezes, penso que é por isso que meu pai fica longe. Olhar para mim o faz lembrar dela. E do que perdemos. O silêncio caiu entre eles novamente, preenchido apenas pelo som suave da água e do vento nas folhas. Lina olhava para o rosto de Lucas, vendo não o menino rico em uma cadeira de rodas cara, mas uma criança tão solitária e machucada quanto qualquer outra poderia ser. Meu avô diz que a dor é como um peso, disse Lina finalmente. Quando você carrega sozinho, parece impossível de suportar, mas quando você compartilha com alguém, fica um pouco mais leve. Lucas a olhou com curiosidade. Seu avô parece saber muitas coisas. Ele é muito sábio, concordou Lina. E também diz que amigos de verdade são como estrelas. Nem sempre você pode vê-los, mas sabe que estão lá. Lentamente, hesitante, como se testasse algo novo e frágil, Lucas sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Obrigado por me ouvir, disse ele. Nunca contei isso para ninguém antes. Lina apertou a mão dele mais uma vez antes de soltá-la. Levantou-se, determinada, e ficou de frente para Lucas. Prometo que nunca vou te abandonar, declarou solenemente, com toda a seriedade que seus 6 anos podiam reunir. Seremos amigos para sempre, não importa o que aconteça. É uma promessa. Lucas a encarou surpreso com a intensidade das palavras dela. Algo naquela menina loira de olhos claros, naquela criança que todos os outros adultos mal notavam,
Tocou uma parte de seu coração que ele achava ter perdido no acidente. Promessa mesmo? Perguntou, sua voz traindo uma vulnerabilidade que normalmente escondia de todos. Promessa. Lina estendeu o dedo mindinho. Promessa de mindinho. É a mais sagrada de todas. Lucas hesitou por um momento antes de entrelaçar seu dedo mindinho com o dela. Promessa de mindinho, então. Naquela tarde, sob a sombra do velho IP, algo mudou entre eles. Não eram mais apenas duas crianças solitárias buscando companhia momentânea. Um laço havia se formado, frágil ainda, como todos os inícios, mas real. Quando Marta veio buscá-los 1 hora depois, encontrou algo que nunca tinha visto antes. Lucas rindo abertamente, enquanto Lina contava uma história engraçada, gesticulando animadamente. A governanta parou a alguns metros de distância, não querendo interromper o momento. Em todos os seus anos na mansão Fontes, nunca tinha ouvido o som da risada genuína de Lucas. E, pela primeira vez, perguntou-se se a pequena intrusa loira não seria exatamente o que aquela casa sombria precisava. Os dias de verão continuavam quentes e ensolarados na mansão Fontes. Após a conversa sob o IP, algo havia mudado entre Lucas e Lina. A barreira invisível que Lucas mantinha ao redor de si começou a se dissolver gradualmente, como gelo exposto ao calor suave da primavera. Marta, a governanta, observava essa transformação com interesse discreto. Sem comentar com ninguém, ela havia modificado a rotina da casa para acomodar os encontros das duas crianças. O horário de limpeza da ala leste coincidiu misteriosamente com o tempo livre de Lucas após as aulas. A sala de jogos, antes raramente utilizada, passou a ser limpa exatamente quando Lucas terminava a fisioterapia diária. Tenho uma surpresa para você hoje, anunciou Marta numa quinta-feira pela manhã, entrando no quarto de Lucas enquanto ele terminava o café da manhã. Lucas ergueu os olhos, curioso. Marta não era do tipo que fazia surpresas. Pedi aos jardineiros que preparassem um piquenique no gazebo. Pensei que você e a pequena Lina poderiam almoçar lá hoje, já que o tempo está agradável. Um piquenique? Lucas não conseguiu esconder o entusiasmo. Nunca tinha feito um piquenique antes. Sim. Achei que seria uma mudança bem-vinda na rotina. O Dr. Tanaka também comentou que seria bom você passar mais tempo ao ar livre. Marta ajustou o colar de pérolas que sempre usava, como fazia quando estava ligeiramente desconfortável. Claro, se preferir almoçar dentro de casa como sempre... Não, interrompeu Lucas rapidamente. O piquenique parece ótimo. Obrigado, Marta. Um leve sorriso passou pelos lábios da governanta, antes que ela voltasse à sua expressão profissional habitual. Excelente. Estará tudo pronto ao meio-dia. Quando Lina chegou com Sofia naquela manhã, Marta a interceptou no corredor de serviço. O jovem senhor Lucas terá um piquenique no gazebo hoje. Ele perguntou se você gostaria de se juntar a ele para o almoço. Os olhos azuis de Lina se arregalaram de excitação. Posso mesmo, mamãe? Por favor. Sofia olhou incerta para Marta, que assentiu discretamente. Claro, querida, desde que você se comporte. A manhã pareceu se arrastar para ambas as crianças. Lucas tentava se concentrar nas lições de história, mas seus pensamentos continuavam voando para o piquenique planejado. Lina, enquanto seguia sua mãe pelos corredores da mansão, mal podia conter a energia, saltitando em vez de andar. Ao meio-dia, quando o sol estava a pino no céu claro, Marta levou Lucas ao gazebo do jardim. Os jardineiros haviam transformado o espaço. Uma grande toalha quadriculada cobria o chão de madeira. Almofadas coloridas estavam espalhadas estrategicamente, e uma cesta de piquenique tradicional ocupava o centro. A menina deve chegar em breve, informou Marta, ajudando Lucas a se transferir da cadeira de rodas para as almofadas. Toquem a sineta se precisarem de qualquer coisa. Lucas assentiu, um sentimento estranho de antecipação crescendo em seu peito. Desde a conversa sob o IP, onde abrira seu coração para Lina, algo havia mudado.
A presença dela não era mais apenas uma distração momentânea da solidão. Tornara-se algo que ele ativamente esperava. Ah, Lucas! A voz animada de Lina o tirou de seus pensamentos. Ela corria pelo caminho de pedras, seus cabelos loiros brilhando sob o sol. Usava um vestido simples azul claro e segurava algo nas mãos. Olha o que eu trouxe. Ela se jogou nas almofadas ao lado dele, sem fôlego e sorridente, e estendeu um pequeno pacote embrulhado em papel colorido. O que é isso? Perguntou Lucas, pegando o pacote hesitante. Um presente. Abra. Lucas desembrulhou cuidadosamente o papel para revelar um pequeno livro com capa de couro desgastada. Contos do Mundo. Leu o título em voz alta. Era do meu avô, explicou Lina, inclinando-se para abrir o livro. São histórias de diferentes países. Ele lia para mim quando eu era pequena. Bom, menor do que sou agora. Corrigiu-se com uma risadinha. Lucas folheou as páginas amareladas, notando as ilustrações simples, mas encantadoras que acompanhavam cada história. Tem certeza que quer me emprestar? Parece importante para você. Não estou emprestando, respondeu Lina simplesmente. Estou dando. Tenho outros livros do vovô, mas achei que você ia gostar desse. Lucas olhou para ela surpreso. Estava acostumado a receber presentes caros de seu pai, tablets, consoles de videogame, brinquedos tecnológicos, mas nunca algo tão pessoal quanto o livro precioso de outra criança. Obrigado, disse finalmente, fechando o livro com cuidado. Aí vou cuidar bem dele. Sei que vai, sorriu Lina. Agora, o que tem nessa cesta? Estou morrendo de fome. Marta havia preparado um festim digno de crianças, sanduíches cortados em formatos divertidos, frutas frescas, biscoitos caseiros, sucos naturais em garrafinhas coloridas e até mesmo pequenos cupcakes decorados com glacê colorido. Uau! Exclamou Lina. Parece comida de filme. Lucas sorriu, percebendo que ela estava certa. As refeições na mansão Fontes eram sempre elaboradas, mas formais, pratos servidos em porcelana fina, talheres de prata, guardanapos de linho, nunca divertidas como aquela. Enquanto comiam, Lina manteve a conversa fluindo, contando sobre um documentário sobre golfinhos que havia assistido na televisão da área de serviço. Lucas a escutava atentamente, ocasionalmente fazendo perguntas ou acrescentando fatos que havia aprendido em seus próprios livros. Podemos jogar algo depois? Perguntou Lina quando terminaram de comer. Eu trouxe isso também. Ela tirou um pequeno saco de pano da bolsa que carregava. O que é? Jogo da memória, anunciou, espalhando pequenos cartões coloridos sobre a toalha. Meu avô fez para mim. São pares de animais de diferentes partes do mundo. Lucas examinou os cartões, notando os desenhos detalhados de animais que ele reconhecia de seus livros: leões, pandas, tucanos, coalas. As regras são as mesmas do jogo normal? Perguntou, organizando os cartões em fileiras. Sim, mas tem um desafio extra. Quando encontrar um par, precisa dizer algo sobre o animal. Se não souber, perde o par. Lucas sorriu confiante. Isso vai ser fácil. Leio enciclopédias de animais desde os 4 anos. Veremos, respondeu Lina, com um brilho travesso nos olhos. Eu começo. O jogo progrediu rapidamente, com ambas as crianças demonstrando boa memória. Lucas, como esperado, tinha um conhecimento impressionante sobre os animais, compartilhando fatos sobre habitats e comportamentos que surpreendiam até mesmo Lina. Sua vez, disse Lina, depois de empilhar seu quinto par. 2 girafas. Lucas virou um cartão, revelando um elefante. Concentrado, examinou os cartões restantes, tentando lembrar onde havia visto seu par. Virou outro cartão, um sapo. Não é par, disse, decepcionado. Minha vez então. Lina se inclinou para a frente, virando um cartão com um pinguim. Seus olhos brilharam ao lembrar onde estava o par. Virou o segundo cartão, outro pinguim. Encontrei, exclamou triunfante. Os pinguins são aves que não voam. Vivem principalmente na Antártida, e os pais se revezam para chocar os ovos. Os machos ficam cuidando dos ovos enquanto as fêmeas vão caçar. São 3 mignons.
Lucas franziu a testa, confuso. O que você disse no final? Lina cobriu a boca com a mão, parecendo surpresa consigo mesma. Oh, disse que são très mignons. Significa muito fofos em francês. Você fala francês? Perguntou Lucas, os olhos arregalados de surpresa. Um pouco, respondeu Lina, subitamente tímida. Meu avô me ensinou algumas palavras. Ele dava aulas de línguas antes de se aposentar. Isso é incrível, exclamou Lucas, um brilho de genuína admiração surgindo em seus olhos. E pode me ensinar a dizer algo? Lina sorriu, claramente feliz com o interesse dele. Claro, que tal começarmos com um cumprimento? Bonjour significa olá. Bonjour, repetiu Lucas cuidadosamente, tentando imitar a pronúncia dela. Muito bom. Agora tente. Je m'appelle Lucas. Je m'appelle Lucas, repetiu ele, saboreando o som das palavras estrangeiras. O que significa? Meu nome é Lucas, traduziu Lina. E se quiser ser educado, pode dizer Enchanté de faire votre connaissance. Significa prazer em conhecê-lo. Lucas tentou repetir a frase mais longa, tropeçando um pouco nas palavras. Lina riu, mas não de forma cruel, quase lá. Tente de novo, mais devagar. Lucas praticou a frase algumas vezes até conseguir pronunciá-la corretamente. Seu rosto irradiava satisfação quando finalmente acertou. Quantas línguas você conhece? Perguntou, esquecendo completamente o jogo da memória. Lina contou nos dedos. Bem, falo português, claro. Francês aprendi bastante porque meu avô morou em Paris quando era jovem. Sei algumas palavras em italiano e espanhol também. E um pouquinho de alemão, mas é mais difícil. Lucas a encarava com um genuíno espanto. Em toda a sua vida privilegiada, com os melhores tutores que o dinheiro podia contratar, nunca havia aprendido outro idioma além do português. Seus professores sempre se concentravam em matemática, ciências, literatura clássica, habilidades que, segundo seu pai, seriam úteis para administrar os negócios da família um dia. Como é que você aprendeu tudo isso? Perguntou, incapaz de esconder a admiração na voz. Lina deu de ombros como se não fosse nada de especial. Meu avô diz que línguas são portas para outros mundos. Ele começou a me ensinar quando eu era bem pequena, com músicas e histórias. Diz que crianças aprendem mais rápido que adultos. Seu avô parece incrível, comentou Lucas. Uma sombra passou pelo rosto de Lina. Ele é, mas está doente agora. Mora num lugar onde médicos cuidam dele o tempo todo. Sinto muito, disse Lucas, reconhecendo a tristeza nos olhos dela, a mesma que via em seu próprio reflexo quando pensava em sua mãe. Está tudo bem. Mamãe diz que ele está em boas mãos. Visitamos sempre que podemos, respondeu Lina, forçando um sorriso. Quer aprender mais palavras em francês? Lucas assentiu entusiasticamente. Pode me ensinar os números? Durante a hora seguinte, o jogo da memória foi completamente esquecido, enquanto Lina ensinava a Lucas os números em francês, depois cores e finalmente algumas frases simples. Ele absorvia tudo com uma rapidez surpreendente, repetindo cada palavra cuidadosamente até acertar a pronúncia. Você aprende muito rápido, elogiou Lina quando Lucas conseguiu contar de 1 a 20 sem errar. É fácil quando você explica, respondeu ele, um sorriso genuíno iluminando seu rosto. Parece divertido. Nunca pensei que aprender pudesse ser divertido. Marta apareceu no caminho de pedras, caminhando em direção ao gazebo. Hora da sua sessão com o Dr. Tanaka, Lucas anunciou. Lucas olhou para Lina, a decepção evidente em seu rosto. Tenho que ir. Fisioterapia. Tudo bem, respondeu Lina, começando a recolher os cartões do jogo. Podemos continuar amanhã. Vou pensar em mais coisas para te ensinar. Promete? Perguntou Lucas, enquanto Marta o ajudava a voltar para a cadeira de rodas. Prometo, respondeu Lina com um sorriso. Au revoir, Lucas. Au revoir, Lina, respondeu ele, pronunciando cuidadosamente as palavras estrangeiras. Enquanto Marta empurrava sua cadeira de volta para a casa, Lucas não conseguia parar de repetir mentalmente as palavras que havia aprendido. Por alguma razão, elas pareciam especiais,
como pequenos tesouros que Lina havia compartilhado exclusivamente com ele. Na sessão de fisioterapia, Dr. Tanaka notou algo diferente. Você parece animado hoje, Lucas, comentou enquanto o ajudava com os exercícios para os braços. Aprendi francês, respondeu Lucas orgulhosamente. Vraiment, c'est magnifique, respondeu o médico com um sorriso. Lucas arregalou os olhos. Você também fala francês? Um pouco. Estudei em Lyon por 1 ano durante minha especialização, explicou o Dr. Tanaka. Quem está te ensinando? A Lina, respondeu Lucas. Ela sabe muitas línguas. Dr. Tanaka assentiu, um sorriso conhecedor em seu rosto. É bom ver você interessado em algo novo. Faz bem para a mente e para o espírito. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Lucas pediu para falar com seu pai na videochamada noturna. Pai? Perguntou quando o rosto cansado de Ricardo Fontes apareceu na tela. Podemos contratar um professor de línguas para mim? Ricardo pareceu surpreso. Línguas? Por que esse interesse repentino? A Lina está me ensinando francês, explicou Lucas. É interessante. Quero aprender mais. Uma expressão estranha passou pelo rosto de Ricardo, algo entre surpresa e curiosidade. Lina, a filha da nova faxineira? Sim. Ela fala várias línguas. O avô dela era professor. Ricardo ficou em silêncio por um momento, como se processasse a informação. Bem, se é algo que você quer aprender, posso providenciar. Falarei com a Marta para encontrar um bom tutor. Obrigado, pai, respondeu Lucas, tentando esconder o entusiasmo na voz. Não queria parecer muito animado. Seu pai frequentemente ficava desconfiado de emoções intensas, como se fossem sinais de fraqueza. Como estão os exercícios com o Dr. Tanaka? Perguntou Ricardo, mudando de assunto. Estão bem. Ele disse que meus braços estão mais fortes. A conversa continuou por alguns minutos, com Ricardo fazendo as perguntas habituais sobre saúde, estudos e terapia. Mas Lucas mal ouvia. Sua mente estava ocupada com as palavras francesas que havia aprendido, repetindo-as silenciosamente para não esquecer. Quando a chamada terminou, Lucas abriu o livro que Lina havia lhe dado. Contos do Mundo. Folheou até encontrar uma história francesa, La Petite Fille et les Étoiles, A Menina e as Estrelas. Tentou ler as palavras em francês no título, imaginando como seria poder entender todo o texto. Uma sensação estranha e nova cresceu em seu peito, algo que não sentia há muito tempo. Era esperança. Pela primeira vez desde o acidente, Lucas estava genuinamente entusiasmado com algo, ansioso pelo dia seguinte, curioso para descobrir mais. O mundo que havia se fechado para ele quando perdeu a mobilidade parecia, de repente, estar se abrindo novamente, não através de suas pernas, mas através de palavras. Palavras em outros idiomas, que poderiam levá-lo a lugares que suas rodas nunca poderiam alcançar. O outono chegou à mansão Fontes, pintando o jardim com tons de vermelho e dourado. As aulas regulares de Lucas haviam recomeçado após o recesso de verão. Mas agora seu cronograma incluía algo novo, lições diárias com Lina. Marta, surpreendentemente, havia formalizado esses encontros. Depois que Ricardo Fontes concordou em contratar um professor de línguas para o filho, a governanta tomou uma decisão incomum. Por que não começamos com a Lina como tutora inicial? Sugeriu ela durante uma videochamada com o pai de Lucas. O menino responde bem a ela, e isso poderia ser um bom período de transição até encontrarmos o professor certo. Ricardo, ocupado como sempre, apenas assentiu distraidamente. Tanto faz, desde que não atrapalhe os estudos principais. E certifique-se de que ela seja compensada adequadamente. Assim, todas as tardes, após a fisioterapia, Lucas e Lina tinham uma hora oficial para suas lições de línguas. Marta disponibilizou a sala de jogos, um espaço amplo no segundo andar que raramente era utilizado antes. Sofia, mãe de Lina, recebeu um pequeno acréscimo em seu salário, o que fez uma grande diferença no orçamento apertado da família. Como vamos começar hoje? Perguntou Lucas,
posicionando sua cadeira junto à grande mesa redonda, onde Lina já havia espalhado diversos objetos coloridos. Os olhos azuis da menina brilhavam de entusiasmo enquanto organizava o material. Pensei em começarmos com algo divertido, um jogo. Ela tirou da mochila um tabuleiro feito de papelão colorido, claramente criado à mão, com quadrados desenhados formando um percurso sinuoso. "O que é isso?" perguntou Lucas, inclinando-se para ver melhor. "O jogo das línguas", anunciou Lina com orgulho. "Fiz ontem à noite." "Veja, cada cor representa um idioma diferente." Lucas observou o tabuleiro, notando que os quadrados estavam pintados em 7 cores diferentes: azul, vermelho, verde, amarelo, roxo, laranja e rosa. Azul é francês, vermelho é espanhol, verde é italiano, amarelo é alemão, roxo é russo, laranja é japonês e rosa é mandarim, explicou Lina, apontando para cada seção. "Quando você cair em um quadrado, precisa aprender uma palavra nova naquela língua." "Você sabe todas essas línguas?" perguntou Lucas, impressionado. Lina riu. "Não todas fluentemente. Francês, espanhol e italiano sei bastante. Alemão, um pouco. As outras, só algumas palavras que aprendi com meu avô. Ele diz que é importante pelo menos conhecer como cada língua soa. E como jogamos? Com este dado." Lina mostrou um dado feito de cartolina. "Você joga, avança o número de casas e aprende a palavra daquela cor. Se conseguir usar a palavra em uma frase, ganha um ponto extra." Os olhos de Lucas brilharam com um entusiasmo que raramente demonstrava. "Vamos começar." Durante a hora seguinte, o som de risadas preenchia a sala enquanto as crianças jogavam. Lucas lançava-se ao jogo com uma intensidade que surpreendeu até mesmo Lina. Cada palavra nova era repetida cuidadosamente até que a pronúncia estivesse perfeita. Ele insistia em anotar tudo em um caderno que Marta havia providenciado, especialmente para essas aulas. "Gato", repetiu Lucas após cair em um quadrado verde. "Gato em italiano." "Muito bom", aplaudiu Lina. "Agora tente usar numa frase." Lucas pensou por um momento. "Il gatto é pequeno?" "Quase. Seria il gatto è piccolo", corrigiu Lina gentilmente. "Il gatto è piccolo", repetiu Lucas, anotando cuidadosamente a frase em seu caderno. Nos dias seguintes, Lina trouxe métodos diferentes para cada lição. Segunda-feira era dia de jogos, terça-feira de música, quarta-feira de histórias, quinta-feira de filmes e sexta-feira era o dia em que Lucas mostrava o que havia aprendido. "Hoje vamos aprender com música", anunciou Lina numa terça-feira, conectando um pequeno rádio portátil que havia trazido. "Meu avô sempre dizia que as canções ajudam a fixar as palavras na memória." Ela apertou o botão play e uma melodia alegre preencheu a sala. Era uma canção infantil francesa sobre os dias da semana. Lina começou a cantar junto, gesticulando animadamente para que Lucas a acompanhasse. Inicialmente tímido, Lucas apenas observava. Mas no segundo refrão, começou a murmurar as palavras. Na terceira repetição, estava cantando junto com Lina, seus olhos brilhando de alegria. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Cantaram juntos, Lina batendo palmas no ritmo e Lucas acompanhando com pequenos tapas nos braços de sua cadeira. Quando a música terminou, ambos caíram na risada. "Isso foi divertido", disse Lucas, parecendo surpreso com a própria declaração. Lina sorriu. "Aprender deve ser divertido. Meu avô sempre dizia isso." Nas quartas-feiras, Lina trazia livros infantis em diferentes idiomas. Sentados lado a lado na grande janela da sala de jogos, ela lia histórias simples, apontando para as ilustrações e ensinando palavras novas. "Fauste est le petit prince", explicou Lina, mostrando um livro gasto com a imagem de um menino loiro em um pequeno planeta. "É um dos livros favoritos do meu avô. Ele me leu tantas vezes que decorei partes dele." Lucas observava fascinado enquanto Lina lia trechos em francês, traduzindo depois para que ele entendesse.
A história do pequeno príncipe solitário em seu planeta distante tocou algo dentro dele. Ele é como eu, comentou baixinho, sozinho em seu mundo. Lina olhou para ele com seus grandes olhos azuis. Mas assim como o príncipe encontrou a raposa e o aviador, você me encontrou. Ninguém precisa ficar sozinho para sempre. Os olhos de Lucas brilharam com uma compreensão nova. E pode ler mais? Nas quintas-feiras, Marta permitia que usassem a sala de cinema da mansão para assistir a desenhos animados e filmes infantis em diferentes idiomas. Lucas, que antes raramente demonstrava interesse pelos aparelhos eletrônicos caros que seu pai lhe dava, agora esperava ansiosamente por essas sessões. Consegui entender o que ele disse, exclamou Lucas durante um desenho em espanhol. Ele perguntou onde estava o tesouro. Lina sorriu, orgulhosa. Viu? Você já está pegando o jeito. As sextas-feiras rapidamente se tornaram o dia favorito de ambos. Lucas preparava pequenas apresentações para mostrar o que havia aprendido durante a semana. Lina sentava-se como uma plateia atenta, enquanto ele recitava vocabulário, cantava trechos de músicas ou lia pequenas frases dos livros que haviam estudado. Molto bene, aplaudia Lina quando ele completava uma frase em italiano sem errar. Danke schön, respondia Lucas utilizando o alemão que haviam praticado. Marta, que ocasionalmente observava essas lições discretamente pela porta entreaberta, não podia deixar de notar a transformação. O menino taciturno e apático que conhecera por anos estava desaparecendo, dando lugar a uma criança animada e curiosa. Nas semanas seguintes, Lucas surpreendia todos com sua capacidade de absorver os novos idiomas. Sua memória, sempre boa para fatos e números, revelou-se excepcional para línguas. Após apenas um mês, já conseguia manter conversas simples em francês e espanhol, entender trechos básicos em italiano e alemão, e reconhecer palavras em russo, japonês e mandarim. Como você aprende tão rápido? Perguntou Lina um dia, genuinamente impressionada com o progresso dele. Lucas deu de ombros, mas não conseguiu esconder o sorriso satisfeito. Não sei. É como se meu cérebro estivesse esperando por isso, como se as palavras encontrassem seu lugar naturalmente. O Dr. Tanaka, fisioterapeuta de Lucas, notou mudanças não apenas em seu humor, mas também em seu empenho nas sessões de terapia. Você está se esforçando mais, comentou durante um exercício particularmente difícil. Tenho que ficar forte, respondeu Lucas com determinação. A Lina disse que na Itália as pessoas falam muito com as mãos. Preciso de braços fortes para falar italiano direito. O médico riu, trocando um olhar significativo com Marta, que assistia à sessão. Ambos sabiam que algo extraordinário estava acontecendo. Em casa, Lina praticava incansavelmente. Com a ajuda da mãe, fazia cartões, desenhava ilustrações e preparava jogos para as lições. Sofia observava a dedicação da filha com uma mistura de orgulho e preocupação. E você está levando isso muito a sério, comentou uma noite, enquanto Lina coloria cartões com palavras em espanhol. O Lucas precisa de mim, mamãe, respondeu Lina simplesmente. Ele é meu amigo e está aprendendo tão rápido, não quero decepcioná-lo. Sofia abraçou a filha, notando como seus olhos brilhavam ao falar do menino. Você tem um coração de ouro, pequena. Só lembre-se que vocês vivem em mundos diferentes. Lina balançou a cabeça. Não mais. Agora temos nosso próprio mundo. Um mundo com muitas línguas. No terceiro mês de lições, algo extraordinário aconteceu. Lucas começou a ensinar Lina. Durante uma sessão de estudo em que praticavam russo, ele corrigiu gentilmente a pronúncia dela. Tak spasiba. Não spasibo, Chamala explicou. O sa é mais suave. Lina o encarou, surpresa. Como você sabe disso? Eu só te ensinei o básico de russo. Lucas pareceu ligeiramente envergonhado. Pedi a Marta para me comprar alguns livros e CDs de áudio. Tenho estudado à noite, depois que todos vão dormir. Um sentimento de alegria pura invadiu Lina. O menino que mal mostrava interesse por nada antes de conhecê-la, agora estava aprendendo por conta própria, movido por uma curiosidade genuína. Isso é incrível, Lucas,
exclamou, abraçando-o impulsivamente. Era a primeira vez que fazia isso, e por um momento, ambos pareceram surpresos com o gesto. Lucas sorriu timidamente. Descobri que posso baixar aplicativos de idiomas no tablet que meu pai me deu. Tem aulas em todas as línguas que estamos estudando. A partir desse dia, as lições se transformaram. Não era mais apenas Lina ensinando Lucas, mas duas crianças explorando mundos novos juntas, cada uma contribuindo com seus conhecimentos e descobertas. Com o passar dos meses, os 7 idiomas iniciais começaram a fazer parte da comunicação diária entre eles. Conversavam em francês nas segundas-feiras, espanhol nas terças, italiano nas quartas, alemão nas quintas, e misturavam palavras de russo, japonês e mandarim nas sextas. Bonjour, mon ami, cumprimentava Lina ao chegar para as lições de segunda. Buenos dias, mo senhorita, respondia Lucas às terças. Guten Tag, diziam em uníssono às quintas-feiras, caindo na risada logo em seguida. O que começou como simples lições de vocabulário transformou-se em verdadeiras viagens culturais. Lina trazia informações sobre os países onde as línguas eram faladas e juntos exploravam tradições, comidas típicas e costumes. Na França, as pessoas comem caracóis, explicou Lina, mostrando uma ilustração em um de seus livros. No Japão, é falta de educação enfiar os pauzinhos na tigela de arroz, comentou Lucas, compartilhando algo que havia aprendido em seus estudos noturnos. Para o aniversário de Lucas, que coincidiu com o 6º mês de suas lições, Lina preparou uma surpresa especial. Com a ajuda de Marta, que havia se tornado uma aliada silenciosa em suas aventuras linguísticas, ela decorou a sala de jogos com bandeiras dos 7 países cujas línguas estudavam. Feliz cumpleaños, bon compleano, joyeux anniversaire, exclamou ela quando Lucas entrou na sala, empurrando sua cadeira de rodas mais rápido que o normal em sua pressa de chegar à lição do dia. Os olhos do menino se arregalaram ao ver a decoração. Em uma mesa no centro, 7 pequenos presentes estavam alinhados, cada um embrulhado em papel da cor correspondente ao idioma no jogo que haviam criado. O que é tudo isso? Perguntou, genuinamente surpreso. Seu aniversário raramente era celebrado além de um bolo servido após o jantar e presentes caros enviados por seu pai, que geralmente estava viajando na data. Um presente para cada língua que você aprendeu, explicou Lina, praticamente pulando de excitação. Abra! Um por um, Lucas desembrulhou os presentes. Um pequeno livro de frases em francês, uma pulseira com as cores da bandeira espanhola, um porta-lápis com desenhos italianos, um chaveiro alemão em forma de cuco, uma pequena boneca russa, um origami japonês e um pequeno pingente com um símbolo chinês. O que significa? Perguntou, segurando o pingente. Coragem, respondeu Lina. Porque você é a pessoa mais corajosa que conheço. Os olhos de Lucas se encheram de lágrimas, não de tristeza, como tantas vezes antes, mas de uma emoção que ele quase não reconhecia mais. Felicidade. Obrigado, disse em voz baixa. Então, como se tomasse uma decisão, continuou. Merci, gracias, grazie, danke, spasiba, arigato. Xie. Lina sorriu, seus olhos azuis brilhando. De nada, em todas as línguas. Naquela tarde, enquanto compartilhavam um bolo que Marta havia preparado especialmente para a ocasião, Lucas percebeu algo que mudara dentro dele. As línguas que aprendera não eram apenas palavras e sons. Eram pontes para um mundo além das paredes da mansão e das limitações de sua cadeira de rodas. E Lina, a menina que todos ignoravam, que deslizava pelos corredores como uma sombra quase invisível, havia se tornado a pessoa mais importante em sua vida. Ela trouxera cores ao seu mundo cinzento, sons ao seu silêncio, e algo que nem todos os médicos e terapeutas haviam conseguido: esperança. Sabe de uma coisa? Disse Lucas, observando Lina arrumar os presentes cuidadosamente sobre sua escrivaninha. O quê? Acho que você é mágica, declarou com a sinceridade que só uma criança possui. Você faz coisas impossíveis acontecerem. Lina riu,
balançando a cabeça. Seus cabelos loiros capturaram a luz do sol que entrava pela janela, criando uma espécie de halo dourado ao seu redor. Não é magia, Lucas. É só amizade, a verdadeira. A primavera chegou à mansão Fontes, trazendo flores ao jardim e uma transformação ainda mais notável dentro de suas paredes. Já fazia quase um ano desde que Lina entrara na vida de Lucas, e a mudança era visível para todos. Ouçam só isso, comentou Maria, uma das faxineiras, enquanto limpava os corredores do segundo andar. O som de risadas infantis ecoava pela casa, descendo as escadas e preenchendo espaços antes dominados pelo silêncio. Oh, quem diria que um dia esta casa teria vida? É como se alguém tivesse aberto todas as janelas de uma vez, concordou Jaime, o jardineiro mais antigo, que trabalhava para os Fontes desde antes do nascimento de Lucas. E não só as janelas reais, mas algo mais. A mansão, que sempre parecera grande demais e vazia, agora tinha um centro de gravidade, a sala de jogos do segundo andar, de onde irradiavam sons de música, conversas em múltiplos idiomas e, acima de tudo, risadas. Os funcionários, que antes andavam pelos corredores com passos silenciosos e expressões sérias, agora paravam ocasionalmente, sorrisos involuntários surgindo em seus rostos ao ouvirem as duas crianças. Regardez. O pássaro azul voltou para o jardim. Exclamou a voz de Lucas certa manhã, misturando francês e português em sua empolgação, enquanto observava pela janela da biblioteca. É lindo. É o mesmo da semana passada. Tenho certeza, respondeu Lina, correndo para ver. Marta, passando pelo corredor com uma pilha de toalhas limpas, parou por um momento. Seu rosto, normalmente sério e composto, suavizou-se. Fazia 7 anos que trabalhava na mansão, e durante a maior parte desse tempo, o silêncio havia sido sua companhia constante. Agora, tinha que se lembrar constantemente de manter sua postura profissional quando passava pela sala de jogos e ouvia Lucas rindo, um som que, por muito tempo, acreditou que nunca ouviria. O jovem senhor Lucas pediu para preparar um piquenique hoje, informou a cozinheira. Para ele e a menina Lina, no gazebo, como da última vez. Mais um? A cozinheira sorriu. É o terceiro esta semana. Pelo menos agora ele realmente come o que preparo. Antes, a comida voltava quase intocada. Os piqueniques tornaram-se frequentes. Do escritório de Marta, era possível ver as duas crianças no gazebo. Lucas em sua cadeira de rodas e Lina ao seu lado, frequentemente lendo algo ou jogando um dos muitos jogos que inventavam juntos. A governanta percebeu que agora planejava seu dia de forma a estar perto da janela nesses momentos, algo que nunca admitiria em voz alta. Você notou que ele está mais forte? Comentou o Dr. Restanaka durante uma de suas visitas semanais. Seus braços desenvolveram músculos significativos e sua postura melhorou. Ele tem usado a cadeira muito mais, respondeu Marta. Está sempre indo de um lugar para outro com aquela menina. Biblioteca, jardim, sala de música. Não é só isso. O médico sorriu. É motivação. Ele quer se mover, quer explorar. Antes, a cadeira era uma prisão. Agora, é liberdade. A transformação não era apenas física. Os professores particulares de Lucas reportavam mudanças notáveis em seu desempenho acadêmico. O menino que antes respondia às perguntas mecanicamente, sem demonstrar real interesse, agora fazia conexões, questionava e explorava possibilidades. Ele relacionou a lição de história romana com algo sobre o Império Romano que aparentemente aprendeu em italiano. Comentou o professor de história claramente impressionado. E depois fez uma comparação com o sistema político japonês. Onde uma criança de 6 anos aprende essas coisas? Sofia, mãe de Lina, observava a transformação com uma mistura de orgulho e preocupação. Sua filha, antes praticamente invisível para as pessoas da mansão, agora era cumprimentada pelo nome. Os mesmos funcionários que olhavam através dela meses atrás, agora perguntavam sobre suas aulas com Lucas. Sua filha tem um dom especial, comentou Marta certa tarde, enquanto Sofia limpava os corredores do terceiro andar.
Nunca vi o menino assim. Lina sempre teve facilidade com pessoas, respondeu Sofia simplesmente. Ela vê além das aparências. A mudança mais impressionante, porém, era visível nos momentos mais quietos. No refeitório dos funcionários, o assunto frequente eram as pequenas transformações que todos notavam. Viram que ele pediu para que suas refeições sejam servidas na sala de jantar principal agora, em vez de no quarto, comentou uma das empregadas. E usa roupas coloridas. Antes era sempre aqueles tons escuros e sérios, como se fosse um adulto miniatura, acrescentou outra. Ontem ele estava cantando, exclamou o motorista, que raramente entrava na casa. Eu estava esperando no hall e ouvi claramente. Uma canção em francês, acho. Jaime, o jardineiro. Talvez tenha sido quem melhor expressou a mudança. Numa tarde, enquanto podava as roseiras, viu as duas crianças atravessando o jardim. Lucas propulsionando sua própria cadeira com confiança crescente, Lina ao lado dele, ambos conversando animadamente em uma mistura de português e outras línguas. É como se a casa tivesse acordado, comentou para ninguém em particular. Como se estivesse dormindo todo esse tempo, esperando. E realmente, a mansão Fontes parecia diferente. As mesmas paredes, os mesmos corredores luxuosos, os mesmos móveis caros, mas agora preenchidos com uma energia que nenhuma riqueza poderia comprar. A amizade de duas crianças, uma em uma cadeira de rodas e outra que todos costumavam ignorar, havia realizado o que parecia impossível. Havia trazido luz a um lugar de sombras, risos onde antes só existia silêncio, e cores a um mundo que por muito tempo existira apenas em tons de cinza. O helicóptero pousou no amplo jardim da mansão Fontes exatamente às 6 da tarde. Ricardo Fontes desceu rapidamente, ajeitando o terno impecável enquanto caminhava em direção à casa. Sua expressão, como sempre, era séria e composta, a mesma que aparecia nas capas de revistas de negócios e em conferências internacionais. Bem-vindo de volta, Sr. Fontes, cumprimentou Marta, que o esperava na entrada. Teve uma boa viagem? Produtiva, respondeu ele secamente, entregando a maleta a um dos assistentes que o acompanhavam. Como está o Lucas? Muito bem, senhor. Está esperando no quarto. Soube que o senhor viria hoje e ficou bastante animado. Ricardo ergueu uma sobrancelha, claramente surpreso. Lucas raramente demonstrava qualquer emoção quando ele retornava de suas viagens. Algo que Ricardo havia se acostumado ao longo dos anos, embora nunca tivesse realmente aceitado. Jantar às 7h30, ordenou, dirigindo-se às escadas. Na sala de jantar principal. Marta assentiu, escondendo sua surpresa. Ricardo quase nunca usava a sala de jantar principal quando estava em casa, preferindo fazer refeições rápidas em seu escritório enquanto trabalhava. Ao entrar no quarto do filho, Ricardo encontrou uma cena inesperada. Em vez de estar na cama ou em frente à televisão como de costume, Lucas estava à sua escrivaninha, rodeado de livros e papéis coloridos, escrevendo concentradamente em um caderno. Lucas chamou, sua voz suavizando-se ligeiramente. O menino virou-se rapidamente, um sorriso iluminando seu rosto. Outra surpresa. Pai. Você chegou. Ricardo aproximou-se, notando os livros abertos. Títulos em diferentes idiomas chamaram sua atenção. Estudando muito, vejo. Sim, tenho aprendido tantas coisas novas. A empolgação na voz de Lucas era algo que Ricardo não ouvia há anos, talvez desde antes do acidente. Marta me disse que você tem um novo tutor de línguas, comentou, pegando um dos livros. Um dicionário de italiano para crianças. Mais ou menos, respondeu Lucas, fechando cuidadosamente seu caderno. Você vai jantar comigo hoje? Sim, na sala de jantar, confirmou Ricardo, observando o filho com curiosidade renovada. Havia algo diferente nele, não apenas o entusiasmo incomum, mas algo em sua postura, em seus olhos, uma vivacidade que não estava lá antes. Posso usar a camisa azul nova? Perguntou Lucas, surpreendendo novamente o pai. Ricardo assentiu, incapaz de esconder completamente seu espanto. Lucas nunca demonstrara qualquer interesse por sua aparência antes. Claro.
Pedirei a Marta que o ajude a se arrumar. Às 7h30 em ponto, Ricardo entrou na sala de jantar. A longa mesa de mogno, que poderia acomodar 20 pessoas confortavelmente, estava arrumada em uma extremidade com apenas 2 lugares. Cristais, prataria e porcelana fina brilhavam sob a luz do candelabro. Ricardo raramente usava este cômodo desde a morte de Laura, esposa e mãe de Lucas. As memórias de jantares em família eram dolorosas demais. Lucas chegou momentos depois, empurrando sua própria cadeira de rodas, outro detalhe que não passou despercebido por Ricardo. Normalmente, o menino precisava de ajuda para se locomover pela casa. "Já você está elegante", comentou Ricardo enquanto um mordomo ajudava Lucas a posicionar-se à mesa. "Graças, papá", respondeu Lucas com um sorriso. Ricardo franziu a testa, surpreso. "Você falou em italiano?" "Sì. Ho imparato multilingue quest'anno", continuou Lucas, claramente orgulhoso de si mesmo. O primeiro prato foi servido, uma sopa de aspargos que Lucas provou com apetite, algo que também não era comum antes. Ricardo observava o filho com crescente curiosidade. "Então, você está estudando italiano", comentou, tentando manter a conversa casual. "O italiano, francês, espanhol, alemão, um pouco de russo, japonês e mandarim", respondeu Lucas naturalmente, como se aprender 7 idiomas fosse algo que qualquer criança de 6 anos faria. Ricardo quase engasgou com a sopa. 7 idiomas? Em menos de um ano? Lucas assentiu, radiante. "Algumas línguas são mais fáceis que outras. O francês e o espanhol são mais simples porque têm raízes latinas como o italiano. O alemão é um pouco mais difícil. O russo tem um alfabeto diferente. E o japonês e o mandarim são os mais complicados porque usam caracteres em vez de letras." Ricardo pousou a colher, dando total atenção ao filho. Em todos os seus anos como pai, nunca tinha ouvido Lucas falar tanto de uma vez, muito menos com tanto entusiasmo e conhecimento. "Pode me mostrar?", pediu, genuinamente interessado. Lucas sorriu e começou uma impressionante demonstração. Contou até 10 em francês, recitou um pequeno poema em espanhol, disse algumas frases em italiano, nomeou objetos da mesa em alemão, saudou o pai em russo, agradeceu pela refeição em japonês e, por fim, disse algo que soou como uma citação em mandarim. Ricardo estava atônito. O menino quieto e retraído que ele conhecia havia se transformado em uma criança articulada e confiante diante de seus olhos. "C'est délicieux, n'est-ce pas?", comentou Lucas, apontando para o prato principal que acabava de ser servido. Salmão grelhado com molho de ervas. "Perdão?", perguntou Ricardo, ainda processando o que estava testemunhando. "Perguntei em francês se está delicioso", traduziu Lucas com naturalidade. "Sim, está excelente", respondeu Ricardo distraidamente, sua mente correndo. Então, a pergunta escapou de seus lábios antes que pudesse contê-la. "Quem lhe ensinou isso?" O sorriso de Lucas se alargou, seus olhos brilhando com orgulho genuíno. "Foi a Lina." "Lina?", repetiu Ricardo, tentando lembrar-se de alguma tutora com esse nome, que Marta pudesse ter contratado. "Sua professora de línguas." "Não exatamente uma professora", explicou Lucas, cortando cuidadosamente um pedaço de salmão. "Lina é minha amiga, a filha da Sofia, a faxineira. Ela tem 6 anos, mas sabe muitas línguas porque o avô dela era professor." Ricardo ficou em silêncio, assimilando a informação. Todo esse tempo, pensou que Lucas estava tendo aulas com algum tutor profissional caro, que Marta havia contratado, seguindo suas instruções. Nunca imaginou que a transformação de seu filho se devia a uma menina de 6 anos, filha de uma faxineira. "A Lina vem todos os dias?", perguntou finalmente. "Sim, depois da fisioterapia. A Marta organizou nossos horários." Lucas tomou um gole de água antes de continuar. "Começamos com jogos, depois músicas. Agora estamos trabalhando em pequenas peças de teatro em diferentes idiomas. Ontem ensaiamos uma cena de Chapeuzinho Vermelho em espanhol." Ricardo nem sabia o que dizer. Parte dele, o homem de negócios pragmático e controlador,
Sentia-se incomodado por não ter sido consultado sobre esse arranjo incomum. Mas outra parte, o pai que secretamente ansiava por ver alguma alegria no rosto do filho, estava maravilhada com o resultado. "E você gosta dessas aulas?" perguntou, escolhendo as palavras com cuidado. "São as melhores horas do meu dia", respondeu Lucas com sinceridade desarmante. "A Lina torna tudo divertido. Ela diz que aprender é como abrir portas para novos mundos, e cada idioma é uma chave diferente." Ricardo observou seu filho enquanto ele continuava a falar sobre jogos de memória em italiano, canções em francês e histórias em espanhol. A animação em sua voz, a maneira como gesticulava ao falar, a postura ereta em sua cadeira, tudo era novo e, ao mesmo tempo, dolorosamente familiar. Por um momento fugaz, Ricardo viu Laura no sorriso de Lucas, na maneira como seus olhos se iluminavam ao falar de algo que amava. Era como se uma parte dela, que estivera adormecida no menino todo esse tempo, finalmente tivesse despertado. "Gostaria de conhecê-la?" perguntou Lucas de repente, interrompendo os pensamentos do pai. "A Lina, quero dizer, ela vem amanhã. Podemos mostrar nossa peça de Chapeuzinho Vermelho." Ricardo hesitou apenas por um segundo antes de assentir. "Sim, gostaria muito de conhecer sua amiga Lina." O sorriso que Lucas deu em resposta foi mais brilhante que todos os candelabros da mansão Fontes juntos. Ricardo Fontes cancelou 3 reuniões importantes e adiou seu voo para Singapura, algo inédito em sua agenda rigorosamente planejada. Após o jantar da noite anterior, onde Lucas demonstrara suas habilidades linguísticas, Ricardo precisava conhecer pessoalmente a menina que havia provocado tal transformação em seu filho. "Marta, a que horas a filha da faxineira costuma chegar?" perguntou durante o café da manhã, que raramente fazia na sala de refeições. "A Lina chega com a mãe às 8, senhor", respondeu Marta, servindo mais café. "Estão conosco há quase 1 ano." "1 ano?" Ricardo franziu a testa, surpreso por não ter notado antes. "E há quanto tempo essa menina tem ensinado meu filho?" "Desde o final do verão passado", explicou Marta. "Ano começou como encontros casuais e depois se tornou mais regular." Ela hesitou antes de acrescentar: "Foi uma de minhas melhores decisões, se me permite dizer." Ricardo observou a governanta com interesse renovado. Marta, sempre tão formal e reservada, raramente expressava opiniões pessoais. "Gostaria de conversar com a menina em meu escritório esta manhã", declarou. "Sozinho?" Marta pareceu momentaneamente preocupada. "Senhor, ela tem apenas 6 anos. Talvez seria melhor se..." "Não é um interrogatório, Marta." Ricardo sorriu levemente. "Apenas quero conhecer a pessoa que conseguiu o que médicos, terapeutas e tutores caríssimos não conseguiram, fazer meu filho sorrir novamente." Às 9 horas, depois que Lucas começou sua aula de matemática, Lina entrou no imenso escritório de Ricardo. Usava um vestido simples azul claro, e seu cabelo loiro estava preso em uma trança desalinhada, que provavelmente fizera sozinha. Segurava nervosamente a alça de sua pequena mochila gasta. Para surpresa de Ricardo, a menina caminhou até ele com passos firmes e estendeu a mão pequena. "Bom dia, Sr. Fontes. Sou Lina Benevides. É um prazer conhecê-lo." Ricardo aceitou o cumprimento, impressionado com a compostura da criança. "O prazer é meu, Lina. Por favor, sente-se." Ela subiu na cadeira grande demais para seu tamanho, colocando a mochila no colo como um escudo protetor. Seus olhos azuis, no entanto, encontraram os de Ricardo sem hesitação. "Meu filho me contou coisas impressionantes sobre você", começou Ricardo. "E ele diz que você ensinou a ele 7 idiomas diferentes." "Na verdade, foram só 4 completamente", corrigiu Lina com seriedade. "Francês, espanhol, italiano e alemão. Os outros 3, russo, japonês e mandarim, ele só conhece algumas palavras e expressões básicas." Ricardo sorriu, admirando a honestidade da menina. Ainda assim, é notável. "Onde uma menina de sua idade aprendeu tantos idiomas?" "Com meu avô", respondeu Lina, seu rosto iluminando-se.
Ele era professor de línguas. Antes de ficar doente, ele me ensinava todos os dias depois da escola. Seu avô deve ser um homem extraordinário. Ele é, exclamou Lina com entusiasmo. Morou em muitos países diferentes e fala mais de 10 idiomas. Dizia que cada língua é uma forma diferente de ver o mundo. Ricardo inclinou-se para a frente, genuinamente interessado. E como você decidiu ensinar o que sabia para o Lucas? Lina pensou por um momento antes de responder. Ele parecia tão sozinho e triste, como se estivesse preso não só na cadeira, mas também dentro dele mesmo. Ela hesitou, temendo ter dito algo errado. Desculpe se isso parece rude. Não, continue, encorajou Ricardo, surpreendido pela percepção aguçada da criança. Meu avô sempre dizia que aprender coisas novas é como abrir janelas quando você está em um quarto escuro. Cada coisa que você aprende deixa entrar um pouco mais de luz. Lina sorriu. Achei que o Lucas precisava de mais janelas abertas. As palavras simples atingiram Ricardo com força inesperada. Por anos, desde o acidente, ele havia se concentrado em proporcionar ao filho o melhor tratamento médico, os melhores tutores, os melhores equipamentos, tudo que o dinheiro podia comprar. Mas nunca tinha pensado na luz. No calor humano que uma simples amizade poderia trazer. Seu avô parece ser muito sábio, comentou, disfarçando a emoção em sua voz. Ele é, exclamou Lina, abrindo a mochila. Olha, trouxe uma foto dele. Ela estendeu uma fotografia desgastada nas bordas. Mostrava um homem idoso de cabelos grisalhos e olhos bondosos, sentado em uma poltrona com a pequena Lina no colo, ambos segurando um livro aberto. Este é o professor Benevides? Perguntou Ricardo, pegando a foto com cuidado. Lina assentiu. Essa é mais recente. Mas tenho outra que mamãe diz que é de quando ele era jovem e ensinava em uma escola importante. Ela remexeu na mochila e tirou outra fotografia, esta protegida por um envelope plástico. Era uma foto antiga, em preto e branco, mostrando um homem jovem de terno em frente a uma sala de aula cheia de meninos. Ricardo pegou a foto com mãos que, de repente, não pareciam tão firmes. Esta é a turma dele de 1985, explicou Lina orgulhosamente. No colégio Monteiro Lobato, ele guardava essa foto no escritório antes de se mudar para a casa de repouso. Ricardo não respondeu. Seus olhos estavam fixos na imagem, particularmente em um dos meninos na primeira fileira, magro, com cabelos escuros cuidadosamente penteados e expressão séria, tão diferente dos outros garotos sorridentes. Este sou eu, disse finalmente, apontando para o menino. Sua voz soava estranha, mesmo para seus próprios ouvidos. Lina arregalou os olhos. O senhor foi aluno do meu avô? Ricardo assentiu lentamente. Memórias há muito enterradas ressurgindo como bolhas em água profunda. Professor Benevides, literatura e línguas estrangeiras. Eu tinha 11 anos quando esta foto foi tirada. Ele se levantou abruptamente e caminhou até a janela, de costas para Lina, lutando para manter a compostura que raramente perdia. As lembranças voltavam em cascata. O menino órfão que ganhara uma bolsa de estudos para o prestigioso colégio Monteiro Lobato, tratado com desdém pelos colegas ricos e por muitos professores, exceto por um. Seu avô foi o único professor que acreditou em mim, disse finalmente, ainda olhando para a cidade lá fora. Eu era pobre, sem família, sem conexões. Os outros professores me toleravam por causa das minhas notas, mas deixavam claro que eu nunca seria realmente parte daquele mundo. Ele se virou, encontrando os olhos atentos de Lina. O professor Benevides foi diferente. Ele me deu livros extras para ler. Ficava após as aulas para discutir ideias comigo. Me incentivou quando falei que queria construir algo por conta própria. Isso parece como o vovô, sorriu Lina. Ele sempre diz que todas as pessoas têm algo especial dentro delas, só precisam de alguém que enxergue isso. Ricardo voltou lentamente para sua cadeira, ainda segurando a fotografia. Onde está seu avô agora, Lina? Na casa de repouso Sol Poente, respondeu ela. Uma sombra de tristeza passando por seu rosto.
Ele teve um derrame há 2 anos e não consegue mais andar direito. Não pode mais morar sozinho. Ele ainda recebe visitas? Lina assentiu. Mamãe e eu vamos todo domingo. Eu leio para ele e conto sobre o Lucas. Isso sempre o faz sorrir. Ricardo tomou uma decisão repentina. Lina, você acha que seu avô gostaria de uma visita surpresa hoje? Os olhos da menina se arregalaram de excitação. Você quer visitar o vovô? Ele ficaria tão feliz. Ele sempre pergunta pelos antigos alunos, mas poucos vão vê-lo. Naquela tarde, um carro luxuoso estacionou em frente à modesta casa de repouso Sol Poente. Ricardo saiu primeiro, seguido por Lina saltitante. Havia algo diferente no bilionário. Sua postura, habitualmente rígida, parecia mais relaxada, e ele carregava um pacote embrulhado em papel simples. Quarto 205, informou Lina, guiando-o pelos corredores da casa de repouso com a familiaridade de quem visitava frequentemente. O quarto era pequeno, mas aconchegante, com livros empilhados em toda a superfície disponível. Junto à janela, um homem idoso em uma cadeira de rodas observava o jardim. "Vovô!" chamou Lina, correndo para abraçá-lo. "Trouxe uma visita especial." O professor Benevides virou-se, o rosto enrugado, iluminando-se ao ver a neta. Então, seus olhos encontraram os de Ricardo e uma expressão de reconhecimento gradual tomou conta de suas feições. "Jovem Fontes?" perguntou com voz fraca, mas clara. "Ricardo Fontes, é você mesmo?" Ricardo avançou, estendendo a mão que o velho professor apertou com surpreendente firmeza. "Sim, professor Benevides, passou muito tempo." "Quase 30 anos, sorriu o idoso. "Mas eu reconheceria esses olhos determinados em qualquer lugar." Sentado na primeira fileira, sempre com a mão levantada para responder às perguntas mais difíceis. Ricardo sentou-se na cadeira ao lado, enquanto Lina se acomodava no braço da poltrona do avô. "Vejo que conheceu minha neta", comentou o professor. "A Lina me contou sobre o menino que ela está ensinando. Um garotinho em uma cadeira de rodas que aprende idiomas com uma velocidade impressionante. Nunca imaginei que fosse seu filho." "Nem eu imaginei que meu filho estivesse sendo educado pela neta do homem que mais influenciou minha própria educação", respondeu Ricardo. A conversa fluiu facilmente, como se décadas não tivessem se passado. O professor Benevides perguntou sobre a empresa de Ricardo, enquanto este se interessou pela carreira do antigo mestre após o Colégio Monteiro Lobato. "Deixei o ensino formal depois de 15 anos", explicou o professor. "Viajei pelo mundo, trabalhei como tradutor, dei aulas particulares. Nunca fiquei rico, mas vivi uma vida plena. E mudou muitas vidas no processo", acrescentou Ricardo. Ele hesitou antes de continuar, a voz mais baixa. "Incluindo a minha. Se cheguei até aqui, é porque um dia o Senhor acreditou em mim quando todos duvidavam." Pela primeira vez em anos, talvez décadas, os olhos de Ricardo Fontes se encheram de lágrimas não derramadas. "O Senhor me deu algo que nenhum outro adulto havia me dado antes, respeito. Tratou-me como alguém com potencial, não como um caso de caridade." O professor Benevides sorriu, seus olhos também úmidos. "Eu apenas vi o que estava lá, Ricardo. A determinação, a inteligência, a vontade de provar seu valor. Tudo o que fiz foi dar espaço para que florescesse." Antes de partirem, Ricardo entregou o pacote que trouxera. O professor Benevides o abriu para revelar uma edição rara de O Pequeno Príncipe, em francês. "Lembra-se de me emprestar sua cópia pessoal quando eu estava aprendendo francês?" perguntou Ricardo. Nunca esqueci a história do Pequeno Príncipe em seu planeta solitário. E parece que agora nossos pequenos príncipes solitários encontraram um ao outro", respondeu o idoso, olhando com carinho para Lina. No caminho de volta, Ricardo permaneceu em silêncio por um longo tempo, pensativo. Finalmente, virou-se para Lina no banco traseiro. "Lina, você gostaria de estudar na mesma escola que o Lucas?" A menina arregalou os olhos. "Mas o Lucas estuda em casa." "Não por muito tempo", respondeu Ricardo com determinação. "Já está na hora de ele voltar ao mundo.
E acho que seria mais fácil com uma amiga ao seu lado. Naquela noite, Ricardo teve uma longa conversa com Sofia, mãe de Lina. A mulher ouviu incrédula enquanto o bilionário explicava seus planos para matricular Lina e Lucas na escola Nova Geração, uma das melhores da cidade. Sr. Fontes, não posso aceitar, começou Sofia. Não é caridade, Sofia, interrompeu Ricardo. É uma dívida que estou pagando com um professor que um dia viu potencial em um menino que não tinha nada. 3 semanas depois, um carro elegante parou em frente à escola Nova Geração. Sofia ajeitou nervosamente o uniforme novo de Lina, enquanto Ricardo ajudava Lucas a posicionar-se em sua cadeira de rodas. Se as outras crianças nem gostarem de mim, sussurrou Lucas para o pai, um medo antigo ressurgindo. Ricardo se ajoelhou para ficar na altura dos olhos do filho. Elas vão conhecer o Lucas que eu conheço agora. Inteligente, interessante e capaz de falar em 7 idiomas. E você não estará sozinho. Lina se aproximou e estendeu a mão para Lucas. Ari pronto, poliglota. Premier jour d'école. Lucas sorriu, pegando a mão dela. Estou pronto. Insieme, siamo forte. Juntos, somos fortes, em italiano. Ricardo e Sofia permaneceram lado a lado, observando os filhos entrarem pelos portões da escola de mãos dadas. O menino que uma vez vivera isolado em sua mansão luxuosa e a menina que todos costumavam ignorar. Enquanto o sol da manhã banhava o pátio da escola, Ricardo sentiu algo há muito tempo ausente em seu peito. Esperança. O círculo iniciado décadas atrás, quando um professor acreditou em um menino órfão, completava-se agora através de 2 crianças unidas pela mais improvável das amizades. E naquele momento, as palavras do professor Benevides ecoaram em sua mente como uma promessa. Nossos pequenos príncipes solitários encontraram um ao outro. Se essa história tocou o seu coração, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E claro, deixe o seu like, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias emocionantes como essa. Muito obrigado pelo apoio de sempre.